Então, vamos lá, galera, explicar para vocês aqui uma questão que o Fábio até mesmo me pediu, né? Eu acho que vai ficar simples da gente entender. Eu já liberei esse relatório para vocês, que o relatório se chama análise de estoque, tá? Porque pela gerência de produtos, né? A gente olha a gerência de produtos lá, a gente tem que fazer um por um, né? Então, ou seja, um item de cada vez. E aí fica ruim mesmo de analisar, né? Onde está o material. Aqui a gente só não vai conseguir ver o extrato, tá? Mas o material em si a gente vai conseguir saber em cada local onde ele está, a quantidade que ele está. Então ele está bem completinho aqui esse relatório, tá? Eu já liberei ele para vocês. Então vamos lá, resumindo. Pô, Eric, como que eu faço então para ver o que está no local 213, que foi a transferência que a gente fez, para a gente poder transferir depois para o 201, caso essa quantidade ela realmente esteja fisicamente com a gente. Então, aqui do ladinho, ó, no análise de estoque, né? Vou até voltar aqui. A gente joga aqui na pesquisa, tá? Análise de estoque, tá? Aqui é a primeira opção. Vai carregar o relatório. Então, aqui a gente pode filtrar por empresa, somente vencidos, somente com estoque, um produto específico, né? Um parceiro específico quando a gente trata de terceiro, somente o estoque somente próprio, né? E aqui são os locais, né? Então vamos lá. Um lote específico também, né? Tá? Então vamos ver aqui que eu quero olhar tudo que está no local de saldo em produção, que foi esse novo local que nós fizemos. Tá? Então aqui, ó, eu atualizando, ó, então eu tenho ó, 656 itens, tá? Que estão nesse local, tá? Então, ó, pode ver que as reservas não tem nada, né? Então tá tudo zerado, então não tá reservado nada, então a quantidade disponível é a quantidade mesmo que eu tenho. Então eu tenho uma variedade aqui, né? Eu tenho produtos aqui, que aqui não está aparecendo todas as casas decimal, mas eu vou incluir para aparecer todas as casas decimais, tá? Provavelmente aqui vai dar umas 6 casas para ver esses produtos, tá vendo? Esse produto tá 0000. Então provavelmente aqui, ó, é algum material que ficou um saldinho lá da produção. Então a gente entra lá no sistema depois e faz essa baixa, tá? Depois eu posso até explicar para vocês de forma que a gente faz para baixar material que não existe mais mesmo, né? Para tirar ele do estoque. Tá? Então aqui, ó, eu sei, ó, todos os produtos, tá? Então desde o rótulo, então aqui eu tenho bastante coisa, né? Ó, tem o GL também, né? Até falei pro Fábio que tem produtos aqui que estão aparecendo que não estava empenhado nas OPs. Então depois a gente vai analisar também, porque assim, a gente só movimentou produtos, tá? Que não estavam empenhados. Então até achei estranho produtos que a gente conseguiu transferir que teoricamente teriam que estar empenhados para alguma produção. Mas beleza, ó. Todos eles aqui a gente deixou já como o status de lote aprovado para vocês conseguirem, né, fazer aí a transferência caso necessário, mesmo aqueles que estão vencidos, tá? Então, neste local aqui específico, a gente deixou eles como aprovado, tá? Então, depois que vocês fizerem a manutenção, a gente volta e coloca eles como reprovados ou com status, enfim, qualquer status que vocês quiserem que eu vou colocando, eu vou alterando aqui para vocês, beleza? E a gente consegue então olhar todos os produtos que estão aqui. A gente pode fazer uma lista desses materiais e depois fazer uma transferência que eu vou ensinar agora, tá? Como a gente faz essa transferência. E também muito importante, a transferência agora, o pessoal do Fábio, eles vão fazer na finalização do OP, a OP vai jogar para esse local 212, que é o Concilia. Então, agora, neste momento, ó, ele está vazio. Então, o pessoal do almoxarifado, eles precisam ficar olhando esse estoque o tempo inteiro. Por quê? Isso pode impactar lá na hora do PCP tentar abrir uma ordem de produção e não conseguir. Por quê? Porque está no local 212. Então, vocês vão olhar o que está nesse local 212 e fazer a transferência para o local 201, que é onde
ordem de produção, empenha o produto e transfere o produto. Beleza? Então a gente precisa estar de olho nisso. Por quê? Porque senão, o que acontece? O pessoal do PCB vai começar a consumir um lote que não deveria. Por quê? Porque a gente tem que ficar com isso em real time, tá? Então a linha de produção lá devolver o material, vamos fazer a transferência lá para o local correto. Beleza? Então aqui, por exemplo, ó, não tem nada no local aqui no local concilia no momento, mas aí depois que o Fábio começar a fazer os apontamentos já vai começar a aparecer, tá? Então vamos lá para esse local 213 só para a gente fazer um teste, tá? Como a gente faz uma transferência, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai aqui no portal de movimentação interna. A gente vai colocar aqui no tipo de movimento transferência, tá? Em novo. E a gente vai usar a transferência entre locais de produção, que é a 1960, tá? Então a gente vai usar aqui a 1960. A gente vai colocar qual a empresa de origem, né? Então no caso aqui é a empresa 1 para a empresa 1 mesmo, né? A gente pode até colocar aqui uma observação. Então vamos imaginar que a gente está simulando aqui uma transferência, né, das OPs, né, que finalizaram e que tem saldo lá no estoque. Então eu posso inclusive colocar aqui, né? Então, ó, transferência referente ao saldo da OP XPTO. Beleza? Então, só para a gente garantir que a gente está olhando o saldo de uma OP ou não, ou uma transferência, aí vai de cada um como quer fazer o tipo de controle, tá? Então, eu vou gravar aqui o cabeçalho. Então, aqui eu vou começar a colocar os meus itens, né? Então, como que eu faço aqui? Como eu já tenho aqui o meu estoque em análise aqui do meu estoque, né? O que eu faço? Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Vamos pegar essa fita aqui. Depois eu deleto a transferência, né? Então, ó, o PI aqui, o rótulo, o frasco do rótulo, o PI 0012 aqui, ele tem 3 unidades aqui no meu estoque, né? No 213, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente pega aqui no 213, coloca aqui qual é o produto. Então, o produto aqui ele é o 215, 2511, né? Então, produto 2511. Qual é a quantidade? Então, aqui eu não tenho 3, então é 3 quantidades, né? Do local, então, no caso aqui é 213, que eu estou fazendo porque eu não tenho nada no Concilia, tá? Mas no dia a dia, o legal seria a gente colocar, que seria o Concilia, né? O 213, 212, tá? E o local de destino. Então, o local de destino sempre vai voltar para onde? Para o almoxarifado, né? Porque é de lá onde as OPs pegam e é onde vocês vão conferir a entrada. Caso vocês peguem uma divergência do que o pessoal do Fábio, da produção, transferiu para o que está fisicamente, avisar o pessoal da produção, tá? Porque se tá diferente, a gente precisa dar baixa nessa quantidade aí que tá errada. Ou o apontamento foi feito errado. A gente precisa incluir o produto ou tirar o produto, dar baixa nele, tá? Então vamos se atentar sempre nisso. Então o que a gente tem aqui, ó? A gente tem então esse lote aqui, né? Então é esse lote. Então eu vou colocar o mesmo lote aqui, ó. Então é esse lote que eu estou transferindo, tá? Vou gravar aqui o item, certo? Então vamos imaginar aqui que é só esse item. Se tiver outros, vocês vão colocando aqui os itens, né? E aí eu venho aqui e confirmo, tá? Então aqui ó, a conferência foi feita. Se vocês quiserem, vocês podem até imprimir essa transferência, tá? Seleciona aí imprime para deixar isso gravado que foi feita essa conferência, né? E devolvido para o almoxarifado. Mas agora vocês vão ver que quando eu atualizar, eu vou até colocar esse produto aqui, ó, no filtro para aparecer só ele. Olha o que aconteceu, ó, ele sumiu. Por quê? Porque agora esse cara, ele tá também no almoxarifado, ó.
eu devolvi ele para o chão almoxarifado, tá? Então aqui, ó, ele tá no local almoxarifado, ó, tá vendo? Então ele veio para o local almoxarifado, tá? Então aí a OP já consegue consumir esse material, tá? Então quer ver? Eu vou deletar agora, né, essa transferência que eu fiz só para teste, tá? Então eu venho, deleto aqui essa transferência. Se a gente atualizar o relatório, a gente vai ver que agora ele voltou para o saldo em produção, tá? Saldo de produção. Esse saldo de produção, ele é só temporário, tá, gente? Então, beleza. Na hora que a gente conseguir deixar tudo redondinho, a gente vai matar todo o saldo que ficou ali, né? Então, esse local é só temporário, ele vai deixar de existir, né? Depois, quando a gente conseguir transferir todo o material, a gente vai apagar esse local, tá? Então, eu fiz isso mais para vocês entenderem como que a gente vai fazer essa transferência da, da produção para o Concilia, faz automaticamente. E o almoxarifado tem que pegar, olhar os materiais que estão aqui no Concilia e transferir para o almoxarifado, fazendo a conferência física do material. Beleza? Combinado? Então, se tiver alguma dúvida aí, vocês podem me chamar. Mas eu acho que aí eu consegui ficar claro, né? Valeu!